Esta é, possivelmente, a fotografia de aviação militar mais ousada alguma vez já tirada. Um caça F-14 Tomcat, de lado, com as asas na vertical, a passar a poucos metros do convés de um porta-aviões. O homem no cockpit era Dale Snodgrass, uma figura tão lendária que muitos o chamavam de o verdadeiro Maverick. Ele era considerado um dos maiores pilotos de caça de todos os tempos. Mas o que está por trás deste momento que desafia a gravidade? E como é que o piloto mais experiente na história do F-14 teve um fim trágico, não num caça supersônico, mas num pequeno avião monomotor, durante uma decolagem de rotina? A resposta envolve genialidade, audácia e uma lição brutal que a aviação ensina até mesmo aos seus maiores heróis. A lenda Dale Snodgrass não era apenas um bom piloto, ele era uma anomalia estatística. Ele é amplamente reconhecido como o piloto com mais horas de voo no F-14 Tomcat, acumulando mais de 4.800 horas. Além disso, realizou mais de 1.200 pousos em porta-aviões, uma das manobras mais perigosas da aviação militar. Nascido em 1949, filho de um piloto de testes, Snodgrass parecia destinado aos céus. Ele formou-se no topo da sua turma na escola de voo em 74 e, num feito raro para um recém-formado, foi selecionado para voar o então novíssimo F-14. Em 1978, formou-se na Top Gun, a escola de armas de caça da Marinha, e mais tarde voltou como instrutor, solidificando a sua reputação. Em 1985, foi nomeado o piloto de caça do ano pela Marinha dos Estados Unidos. A sua habilidade era tão notável que, quando a Marinha precisava de um piloto para as demonstrações aéreas do F-14, o nome dele era a escolha óbvia. E foi nesse papel que ele imortalizou o seu nome. O palco era o porta-aviões USS América, no verão de 1988. A ocasião era um Independence Day Cruise, um cruzeiro para as famílias da tripulação que incluía uma demonstração aérea. Dale Snodgrass foi encarregado de mostrar do que o F-14 era capaz. O resultado foi a Banana Pass, ou passagem em faca. A imagem parece surreal. Um caça de 30 toneladas com as suas asas em geometria variável a voar de lado, com o cockpit virado para os espectadores no convés. Muitos que veem a foto pela primeira vez pensam que é uma montagem, mas não era. Era o resultado de um planejamento meticuloso e de uma habilidade extraordinária. O próprio Snodgrass descreveu como a executava. Ele aproximava-se pela polpa do navio a cerca de 250 nós. A meia milha do porta-aviões, acionava os pós-combustores, injetando uma quantidade imensa de combustível nos motores para um impulso brutal. Depois, vinha a parte mais crítica. Ele rolava a aeronave para um ângulo de quase 85 graus e puxava o manche, aplicando uma força de 3 Gs. Isso curvava a trajetória do avião, permitindo-lhe passar incrivelmente perto do convés, alinhado com o eixo do navio. O perigo era extremo. A uma altitude tão baixa e com um ângulo de inclinação tão agressivo, a margem de erro era nula. Um erro de cálculo de uma fração de segundo, uma rajada de vento inesperada ou uma pequena oscilação no controle poderiam resultar numa colisão catastrófica. A manobra demonstrava não só a potência do F-14, mas o domínio absoluto do piloto sobre a máquina no limite do seu envelope de voo. Ao contrário dos rumores que circulavam durante anos na internet, Snodgrass não foi punido pela manobra. Na verdade, fazia parte de uma demonstração tática planejada, e o homem que aparece na foto, ao observar calmamente com as mãos atrás das costas, era o comandante do grupo aéreo, o futuro chefe de operações navais, Almirante Jay Johnson. A foto capturou a essência de Snodgrass, um piloto que combinava a precisão de um cirurgião com a audácia de um artista. Ele continuou a ser o piloto de demonstração do F-14 por um período impressionantemente longo de 12 anos. A sua reputação estava selada. Ele era o Top Cat,
ou o Top Gun, o melhor dos melhores. Após reformar-se da Marinha em 1999 com o posto de capitão e uma carreira que incluiu o comando do Esquadrão de Caça 33 durante a Operação Tempestade no deserto, Snodgrass não abandonou a sua paixão. Tornou-se uma estrela dos espetáculos aéreos, voando uma variedade de aviões de guerra históricos, desde o P-51 Mustang e F-86 Sabre até o T-6 Texan e o F-4U Corsair. Ele era um dos poucos pilotos civis autorizados a voar em formação com caças modernos da Força Aérea e da Marinha. A mesma precisão e audácia que demonstrava no F-14 agora encantavam multidões em terra. Mas a mesma ousadia que o tornou uma lenda nos céus também esteve presente no dia em que marcou o seu fim trágico. Para entender o que aconteceu, vamos avançar para o dia 24 de julho de 2021. Naquele dia, Dale Snodgrass estava no aeroporto de Lewiston, Nez Perce County, em Idaho. Ele preparava-se para decolar no seu avião pessoal, um CI Marquette. Esta não era uma máquina complexa como o F-14, era um pequeno avião monomotor, de fabricação italiana, conhecido pela sua capacidade de decolagem e aterrissagem curta. Uma aeronave relativamente simples para um piloto com um currículo de milhares de horas de voo. O que aconteceu a seguir foi rápido e brutal. Câmeras de segurança no aeroporto registraram a sequência. O avião iniciou a corrida de decolagem. Após sair do chão, o nariz da aeronave subiu de forma acentuada e descontrolada, atingindo um ângulo estimado de 45 graus, a uma altitude de apenas cerca de 80 pés. O avião perdeu sustentação, entrou em perda, rolou para a esquerda e mergulhou em direção ao solo, impactando a área entre a pista e a taxiway. Dale Snodgrass, o único ocupante, morreu instantaneamente. A comunidade da aviação ficou em choque. Como é que um piloto com a experiência de Snodgrass, um homem que domou o F-14 e sobreviveu a combates e a mais de 1000 pousos em porta-aviões, podia sofrer um acidente fatal numa decolagem de rotina? A resposta viria meses depois, no relatório final do NTSB, o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos. A investigação do NTSB foi meticulosa. Os investigadores descartaram falha de motor, pois os destroços indicavam que esse estava a operar em alta potência no momento do impacto. Também descartaram incapacitação do piloto, uma vez que a sua comunicação final com a torre de controle, uma exclamação ouvida segundos antes do impacto, mostrou que ele estava consciente e estava reagindo à perda de controle. A causa provável, conforme concluído pelos relatórios, foi algo chocantemente simples e fundamental. A falha do piloto em remover a trava dos comandos de voo antes da decolagem. Mas o que é uma trava de comando? É um dispositivo mecânico, muitas vezes um pino ou uma barra pintada de vermelho vivo, instalado no cockpit quando o avião está no solo. A sua função é imobilizar superfícies de controle como os ailerons e o profundor, para evitar que sejam danificados pelos ventos fortes. No CI Marquette, a trava bloqueava completamente os ailerons e o profundor. No entanto, ainda permitia o movimento quase total do leme, o que significa que um piloto conseguia taxiar a aeronave no solo sem perceber que os controles primários de voo estavam bloqueados. O NTSB encontrou a trava de controle nos destroços. Estava praticamente intacta, sem os danos que seriam esperados se estivessem guardados no seu local de armazenamento durante o impacto. Isto, juntamente com a análise das câmeras de segurança que não mostraram nenhuma deflexão visível nos controles, confirmou a terrível conclusão. Snodgrass tentou decolar com os comandos travados. O relatório citou como fatores contribuintes uma inspeção pré-voo inadequada e a falha em realizar uma verificação dos controles antes da decolagem. Verificar a liberdade dos controles é um dos procedimentos mais sagrados de qualquer checklist de aviação, algo incutido em todos os pilotos desde a primeira aula. Mas o que leva um dos maiores pilotos do mundo a cometer um erro tão básico? O NTSB observou que Snodgrass tinha experiência limitada naquela aeronave específica, tendo-a adquirido há apenas alguns meses antes. A sua esposa
relatou que o tempo entre a chegada ao hangar e a decolagem pareceu mais curto do que o normal para sua rotina de pré-voo, que era conhecida por ser extremamente meticulosa. Talvez tenha sido distração, pressa ou um momento de excesso de confiança. A razão exata nunca será totalmente conhecida. A história de Dale Snodgrass é uma dualidade fascinante. É a história do herói que realizou uma das manobras mais icônicas da aviação e a do homem que sucumbiu a um erro fundamental. As mesmas qualidades que o tornaram lendário: autoconfiança, um profundo instinto para o voo e uma familiaridade com o risco, podem paradoxalmente ter contribuído para um momento de complacência fatal. O seu legado como piloto é inegável. Ele foi um mestre do F-14, um líder em combate e uma inspiração para gerações de aviadores. A famosa passagem em faca permanecerá para sempre como um testemunho da sua habilidade incomparável. No entanto, a sua morte trágica serve como um lembrete sombrio e poderoso para toda a comunidade de aviação. Reforça uma das lições mais duras desse universo: a aviação não perdoa a complacência. A experiência, por mais vasta que seja, não substitui a disciplina de seguir os procedimentos básicos. O checklist existe para proteger todos, do aluno mais novo ao piloto mais condecorado. A história de Dale Snodgrass ensina-nos que, nos céus, a humildade perante os procedimentos é tão vital quanto a coragem para voar. A trajetória de Dale Snodgrass é uma das mais incríveis e complexas da aviação. E se você valoriza análises técnicas e histórias aprofundadas do mundo da aviação militar, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Nos vemos no próximo voo. Yeah.